Todos nós estamos sujeitos a desanimar ou pelo menos perder o zelo naquilo que realizamos, a missão a nós confiada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda. Pois é, irmãos, todos nós estamos sujeitos a desanimar diante da missão a nós confiada, seja ela missão evangelizadora ou missão da nossa vida pessoal, que também é uma missão evangelizadora. Por mais que nós estejamos numa vida constante de oração, participando da Santa Missa e dos sacramentos, ainda assim nós corremos o risco do desânimo ou de fazer as coisas por fazer, sem dar o devido sentido àquilo que é missão a nós confiada. Se observarmos em Isaías, capítulo 40, versículo 30, diz que até os jovens se cansam, se esgotam, mas aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, como a águia, caminham sem se cansar. Isso mostra que nós estamos, de fato, constantemente sujeitos ao desânimo. Pois é, José Maria Escrivá diz o seguinte: começar é de todos, perseverar de santos, que a tua perseverança não seja consequência cega do primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. E Hebreus, capítulo 10, 36 vai dizer: pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. Então, o que fazer, já que todos nós estamos sujeitos ao desânimo, ou pelo menos a fazer as coisas sem zelo, sem dar o profundo sentido? Na verdade, meu irmão, minha irmã, não existe uma receita pronta. Porém, tem coisas que são muito importantes. Uma delas é a oração, seja diante do Santíssimo Sacramento, seja diante da Palavra de Deus. Eu sei que, mesmo a gente estando firme e perseverante na nossa oração, ainda assim corremos o risco desse desânimo. Então, essa oração precisa ser com mais fervor, uma oração mais intensa, talvez até um momento mais prolongado diante da Eucaristia ou da Palavra, a fim de que o Senhor venha renovar as nossas forças, nos dá um novo ânimo. Nós precisamos pedir sempre ao Senhor que nos dê um novo ânimo. Como disse Maria José Escrivá, é fácil começar. O difícil, o desafiante é perseverar, continuar. Quantos começam, mas poucos os que seguem adiante. Outra coisa muito importante, meu irmão, minha irmã, é o discernimento. Eu discernir se de fato estou fazendo a vontade de Deus. Pode ser que o desânimo que eu estou enfrentando é porque estou fazendo algo que foi mal discernido, talvez algo fruto da minha vontade própria, fruto da minha ambição, mas não um chamado de Deus, uma missão a qual o Senhor me confiou. Então, nesse caso, eu vou enfrentar sim o desânimo. Por mais que eu me esforce, mas eu não vou conseguir ter bom êxito, dar bons frutos, como diz lá em João, capítulo 15, né? Que fala 3 vezes da importância de darmos frutos, claro, no Senhor. Então eu preciso discernir se de fato é vontade de Deus.
Após esse discernimento, fazer também uma profunda reflexão. Isso é muito importante, que seja uma perseverança refletida. Eu dar um sentido profundo àquilo que eu faço, àquela missão. Não fazer de maneira impulsiva, mas saber por quem estou realizando, para quem, né? Saber que é para Jesus, o meu mestre, o meu Senhor. E assim eu já encontro força, né? Eu preciso parar, tem horas que nós precisamos refletir profundamente. É a missão que Deus me confia? O que Deus espera de mim? Como Deus quer que eu a realize? E quando um dia eu for prestar contas a Deus, Ele vai olhar para mim e dizer: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel naquilo que eu te confiei. Né? Então essa reflexão é muito importante para a gente dar um sentido novo àquilo que Deus nos chama a fazer. Como eu disse no início, seja na missão evangelizadora, seja na nossa vida pessoal, também no nosso trabalho. Quantas pessoas que têm a graça de ter um trabalho, mas fazem de qualquer jeito, muitas vezes de má vontade, muitas vezes por falta de uma oração fervorosa e por falta de uma reflexão profunda, de ter um coração agradecido também, dizer: Senhor, muito obrigado por esse trabalho, ele é bênção para a minha vida. Eu sei que ele é um desafio para mim, mas desafio esse que me ajuda a me santificar e também ajudar no sustento da minha família, ou ser talvez a renda principal da minha família. Então, ter também um coração agradecido é um outro ponto que ajuda a deixar Deus renovar em nós o ânimo, não cair no desânimo. Se a gente observar a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 6, vai dizer: tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé, aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo, quem o do ensino, ensinando, quem o da exortação, exortando, aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade, aquele que preside, com diligência, aquele que exerce misericórdia, com alegria. Veja que a palavra de Deus deixa claro que nós recebemos de Deus uma missão. E a missão que eu recebo não é a mesma que a outra pessoa recebe. Cada um tem a sua missão. Então, eu preciso cumprir essa missão com todo zelo, com todo amor, porque Deus preparou para mim realizar, assim como Deus preparou a sua missão. E cada um é chamado numa área. Eu não vou conseguir fazer tudo, você não vai conseguir fazer tudo. Faça aquilo que Deus te chama, né? E faça bem, faça com zelo. Se Deus te chama a visitar as pessoas de uma maneira ainda mais intensa, porque claro, todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a cuidar do irmão, a exercer a caridade, mas tem alguns que são chamados de maneira mais intensa, que faça com alegria. Se você é chamado ao ensino, que faça com todo zelo, com toda dedicação. Meu irmão, minha irmã, não é fácil a gente perseverar sempre, vamos ser sinceros. Não é fácil mantermos o ânimo sempre, seja aquele que prega, aquele que ensina, aquele que forma, seja aquele que exerce a misericórdia, seja aquele que exorta. Não é fácil perseverar sempre. Chega um momento que a gente começa a fazer por fazer, como está lá no livro do Apocalipse, né? Aquela comunidade, a comunidade de Laodiceia, uma comunidade que era zelosa nos seus afazeres, mas chegou um tempo em que arrefeceram, saíram do primeiro amor. O primeiro amor, Jesus, é a fonte a qual renova as nossas forças desgastadas. Jesus é o que dá sentido à nossa missão evangelizadora.
Quando eu olho para ele, eu entendo que eu vim a essa terra com uma missão. Você veio a essa terra com um lindo propósito de Deus. Deus, ao nos colocar na terra, preparou algo para nós, mas por causa do pecado que entrou no mundo, nós corremos esse risco de nos cansarmos, corremos esse risco de nos desanimarmos. Também porque o nosso estilo de vida não é fácil ultimamente, o meio de sobrevivência não é fácil. Também estamos rodeados de muitas informações que acabam nos cansando, nos estressando. Um estilo de vida muito agitado, estressado, e isso vai minando as nossas energias. Em vez de nós concentrar a nossa energia naquilo que é essencial, aquilo que é primordial, a gente vai gastando as energias com tantas outras coisas. E isso também vai contribuindo para que a gente venha a desanimar. Se observarmos lá em Isaías, Antigo Testamento, já mostra que o desânimo é um perigo na vida do povo de Deus já desde muito tempo. Mas nesses tempos em que estamos vivendo, nesse estilo de vida a qual estamos hoje, mais desafiante ainda é permanecermos perseverantes. Vamos ser sinceros. Hoje em dia, nós temos uma vida tão corrida, até não nos descansamos o suficiente para recobrar as nossas forças, as nossas energias, e tudo isso vai contribuindo para que a gente comece a se cansar, aborrecer-se da missão tão linda que Deus nos confiou, fazer por fazer. Eu te convido nesse momento a uma reflexão para que você possa dar um sentido profundo ao que faz, ou até mesmo ao que é chamado a fazer. O Senhor quer que a gente saia da zona de conforto, porque muitas vezes até eu estou na missão que Deus me confiou, mas estou na minha zona de conforto. Deus quer nos desinstalar para que eu possa sair de mim e cumprir a minha missão. Seja missão para a família, seja missão para a comunidade. Deus nos chama a ser para o outro. Sempre estarmos saindo do nosso conforto para levar a palavra de Deus a outra pessoa, uma palavra de conforto, uma palavra de salvação, levar o próprio Jesus para o outro, cuidar do outro. E assim Deus vai cuidando de nós. É claro, somos chamados também a cuidar de nós, amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes também o nosso desânimo é porque nós somos muito desleixados para conosco, não nos alimentamos bem, não temos uma boa prática de vida, os exercícios físicos mesmo, né? Muitas vezes não dormimos direito e tudo isso vai contribuindo para a gente viver uma vida desanimada, cansada, uma mente sobrecarregada. Vamos deixar que o Senhor ordene a nossa vida. Deixa que o Senhor possa colocar ordem em toda a tua vida e até mesmo te preparar para ajudar a outros que se encontram desanimados. Dizer: Senhor, usa-me como instrumento para animar uns aos outros, porque está escrito na palavra de Deus em Hebreus 10:36, não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Dá-nos a graça, Senhor, de manter a fé para a nossa salvação, perseverar sempre. O cristão não pode parar. Nós não podemos desanimar jamais, nunca parar, e nem tampouco fazer de qualquer jeito o que Deus nos chama. Que o Senhor nos ajude, que Ele a cada dia nos ilumine com seu Santo Espírito a fazer a sua vontade. Se preciso for, uma oração fervorosa diante do Senhor, uma reflexão profunda a fim de retomar a caminhada. Sempre precisamos recomeçar no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.